Muito especial, temos a alegria de estarmos na casa do Senhor, de estarmos com vida, de estarmos com saúde, e não nos tem nos faltado nada. Ele tem nos dado colheita, Ele tem nos dado semente, e Ele tem nos dado pão de cada dia. Você pode dizer obrigado, Senhor? Nós vamos falar hoje, e o tema da mensagem é: o que você pediu? O que você pediu? Todo final de ano, começo de ano, nós pedimos algo especial ao Senhor. O que você pediu para o Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Diga comigo: eu tenho pedido. O que você tem pedido e o que as pessoas viram ou vão ver na tua vida? O que você pediu e o que as pessoas vão ver? São duas perguntas. Nós estamos no ano 2022, ano de maravilhas. É um ano que fala sobre santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Diga: santificai-vos. Diga: eu vou me santificar e o Senhor fará maravilhas. É o livro de Josué. Josué é conhecido como grande guerreiro, como grande vencedor. Ele sucedeu Moisés num tempo muito difícil, num tempo de dor, num tempo de crise, num tempo de luto. Todo o povo hebreu estava de luto pela morte de Moisés. Em meio a toda essa dor, em toda essa crise, em toda essa dor, essa crise, e essa insegurança, essa incerteza, o que será de nós, o que nós iremos fazer, para onde nós vamos, no meio de uma crise, de um luto, de tanta incerteza, Deus chama Josué e diz para Josué se levantar, e diz: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. E esse é um período que nós precisamos nos esforçar. Deus vai fazer a parte dele esse ano, mas tem uma parte que cabe a nós. Nós vemos no primeiro capítulo de Josué, Deus falando várias vezes: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. E Deus repete essa palavra, e é uma palavra de ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo, faz a tua parte, medite nessa palavra, não se desvie dela. Eu sou contigo. E ele repete essa palavra várias vezes: esforça-te, tenha bom ânimo, medite nessa palavra, não se desvie, firme os seus passos e vá em frente. Eu sou contigo. Você vai levar esse povo a herdar a terra prometida, a viver um novo tempo, a entrar por um caminho que antes nunca entraram. Deus está falando com Josué, Deus está falando com você. Josué, o nome dele de batismo não é Josué. O nome de Josué é Oséias. Ele nasceu no Egito. Ele nasceu escravo. Quando ele nasce no Egito, os seus pais colocam o nome de Oséias. Sabe o que significa Oséias? Diga: salvação. O seu nome significa salvação. E Deus cumpriu a promessa que tinha em seu nome. Deus salvou Oséias. Oséias foi salvo, foi liberto, foi curado, saiu do Egito. Mas quando ele começa a caminhar no deserto, ao lado do profeta, ao lado de Moisés, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Oséias significa salvação. E você sabe o que significa Josué? Josué significa o Senhor salva. Parece uma pequena mudança, mas é uma grande mudança. Antes o Senhor nos salvou, o Senhor te salvou. O Senhor te salvou, o Senhor tem te libertado, tem te curado. Mas agora, mais do que salvação, mais do que ser salvo, nós conhecemos o Senhor que salva. É diferente.
de uma pessoa ser salva e de uma pessoa conhecer o Senhor que salva. Diga, eu conheço o Senhor que salva. Sabe, nós estamos numa noite muito importante nesse começo de ano. E espiritualmente, o ambiente está mudando. Eu não sei se você está percebendo, mas o ambiente está mudando. A glória de Deus está mudando. Está tendo uma mudança de nome sobre essa igreja. Nós somos muito mais do que salvos. Nós conhecemos o Senhor que salva. Você conhece o Senhor que salva. Nós somos uma igreja de pessoas que foram salvas. E nós conhecemos o Senhor que salva. Hoje nós podemos apresentar o Senhor que salva. Diga, eu fui salvo. E hoje eu conheço o Senhor que salva. Hoje você pode apresentar aquele que salva, aquele que tira do Egito, aquele que liberta, que cura, aquele que abençoa, aquele que fez promessas e é fiel para cumprir. Você foi salvo e você conhece o Senhor que salva. O livro de Josué é um livro tão importante e tão profético, e muitas vezes não damos o devido valor e atenção a esse texto. Não existe um personagem do Antigo Testamento que represente mais Jesus e que represente mais o fim do tempo, o Apocalipse, do que o livro de Josué. Josué, ele nasce e o seu nome é salvação. O profeta muda o seu nome e diz, Josué, o Senhor salva. E ele tem uma ligação com Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador. Josué é uma sombra de Jesus. Josué aponta a Jesus, o que salva. O que salva, o Senhor que salva. E o livro de Josué está intimamente ligado com o livro de Apocalipse. Não tem como você entender o livro de Apocalipse sem ler o livro de Daniel, sem ler o livro de Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, e sem ler o livro de Josué. Posso te mostrar? Quero que você entenda a ligação que tem, muito mais do que o nome de Josué com Jesus. Josué significa o Senhor salva. O livro de Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí a primeira ligação de um com o outro e de um livro com o outro. Quer outra ligação? O livro de Josué fala sobre se santificar para entrar na terra prometida. E eles entram na terra prometida e o primeiro grande inimigo é Jericó. E eles vão ter que marchar em volta da cidade de Jericó, e você conhece a história, eles vão marchar em volta e os muros de Jericó vão cair. Jericó era a cidade mais antiga, mais experiente, a grande fortaleza de Jericó. E eles, para vencerem, eles vão ter que rodearem o muro e depois os muros irão cair. Mas presta atenção na estratégia. Vocês vão rodear a cidade em silêncio, sem falar nada. Vocês vão rodear os muros de Jericó em silêncio, em total silêncio. O livro de Apocalipse fala que houve silêncio no céu. Mais uma ligação de um livro com o outro. Você sabe que eles rodeiam em silêncio, mas no final de todo o processo, o que vai acontecer? As trombetas vão tocar. Diga, trombetas. Em Apocalipse fala de 7 trombetas. E a trombeta vai tocar e eles vão bradar. E os muros vão cair. No livro de Apocalipse fala que o anjo voou e disse, a Babilônia caiu. Caiu a Babilônia.
da mesma forma que os muros caíram, a Babilônia, a cidade caiu. Outro exemplo, Josué manda duas testemunhas, duas espias. Eles vão espiar, eles vão entrar em Jericó, eles vão espiar a cidade e eles vão voltar e dar testemunho sobre a cidade. Josué envia duas testemunhas para espiarem a terra e trazerem testemunho sobre a terra, sobre Jericó. Apocalipse fala que o Senhor vai enviar duas testemunhas. Está entendendo? Está conseguindo associar um texto com o outro? A palavra diz que os muros de Jericó caíram, mas uma casa ficou de pé. A casa da prostituta Raabe. Por quê? Porque ela recebeu as testemunhas. Ela recebeu as testemunhas e fez um acordo com eles. Houve um juramento. E eles juraram que a casa dela não seria destruída. Só que a casa dela ficava nos muros de Jericó. Todos os muros caíram, mas a casa dela ficou de pé. Isso fala de uma mulher meretriz. Isso fala de um povo idólatra que foi salvo. Uma mulher e toda a sua casa e todos que estavam na sua casa foram salvos. Em Apocalipse fala de uma mulher, de um povo que será salvo. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Acho que já deu para entender. Mais uma. Josué vai lutar contra 5 reis. Apocalipse fala sobre os reis da terra. E a luta que vai ter sobre as nações. O livro de Josué é uma sombra sobre o livro do Apocalipse. Não tem como você entender Jesus sem entender Oséias, sem entender Josué. Não tem como você entender o Apocalipse, o fim das coisas, o princípio do fim, sem ler o livro de Josué. Mais um sinal, e agora é sinal mesmo. O livro de Josué teve sinais nos céus. Deus lançou pedras sobre os inimigos. E no Apocalipse fala que vai ter catástrofes naturais. Sinais no céu. Sinais no céu. Em Josué fala sobre o sol e a lua pararam. E lá fala sobre o sol e a lua. Um é uma sombra e o outro é a realidade. E é a realidade que nós estamos começando a viver. E nós vamos falar sobre eles agora. Nós vamos falar algo muito importante. Você já sabe que o Senhor quer que você se esforce esse ano. A sua parte, diga, cabe a mim. Diga, neste ano eu vou me esforçar e ter bom ânimo, meditar na palavra e não me desviar. Diga, o Senhor é comigo. Diga, eu farei a minha parte e o Senhor fará a dele. Diga, nenhum inimigo me resistirá. Eles entram na terra, tem a guerra contra Jericó, é um grande inimigo. Posso falar algo importante? Nesses primeiros dias do ano, preste muita atenção, nesses primeiros dias do ano, é hora de você vencer o seu maior inimigo. Não é pela sua força, mas o Senhor vai fazer com que muralhas caiam por terra. Não é porque você é inteligente, porque você é sábio, porque você é experiente, porque você tem muitas armas, porque você tem um exército poderoso, não. O Senhor te dará uma grande vitória ainda no começo desse ano. Não fuja do seu grande inimigo, porque a gente pensa assim, não era melhor lutar contra a cidade Ai, uma cidade tão pequenininha? Não, o Senhor está colocando o maior inimigo para você vencer agora. Pergunta, por quê, pastor?
Porque depois que você vencer o maior inimigo da sua vida, nada mais vai te impedir de crescer. Por isso não fuja de Jericó, não fuja de Golias, não fuja do seu problema. Enfrente o seu maior problema e Deus vai te dar vitória ainda esse mês. E depois que você vence Jericó, depois que você derruba o gigante, nada pode te parar e você vai entender que nenhum inimigo vai poder te resistir. Mas depois que eles vencem o maior inimigo da época, eles vão entrar em guerra contra uma pequena cidade, uma das menores cidades, uma cidade nova, não é a mais antiga, é uma das mais novas, pequena, a cidade de Ai. Josué envia os espias para olharem e trazerem testemunho. Eles trazem testemunho e dizem: Josué, poupa os guerreiros, poupa o exército, manda um pelotão pequeno, porque a cidade é tão pequena, lá vai ser fácil. Quantas vezes desprezamos os problemas pequenos? Muitas vezes vemos pessoas vencendo Jericó, derrubando muralhas, derrubando gigantes, mas perdendo e sendo envergonhado para problemas pequenos, porque menosprezam os pequenos problemas. É um problema pequeno, mas os problemas pequenos crescem, os problemas pequenos se juntam. Não menospreze os pequenos problemas, Deus vai te dar uma grande vitória. Jericó vai cair no começo do ano, mas não menospreze os pequenos inimigos. Cuidado com as raposinhas que roubam as flores, para que não haja fruto, para que não haja um ano de maravilhas. Josué ouve o testemunho, separa um pequeno pelotão e envia a cidade de Ai. Eles vão à cidade de Ai e eles são envergonhados. Eles perdem aquela batalha e eles batem em fuga. Uma vergonha. O negócio foi tão escandaloso que Josué vai consultar Deus. Não é possível, alguma coisa aconteceu. Porque nós acabamos de vencer Jericó e tomamos uma surra, fomos envergonhados pela cidade de Ai. Tem algo errado. Tem algo errado. E Deus fala: tem anatema no meio do povo, e eu vou revelar. Pergunta: o que é anatema, pastor? Anatema é algo sagrado, é dízimo. Quando eles vão lutar contra Jericó, Deus dá uma ordem: destrua tudo e não peguem nada, porque tudo deve ser destruído, e todo o ouro, e toda a prata, e toda a riqueza deve ser colocada em minha casa. Era a primeira vitória. E a primeira vitória é primícia, é dízimo do Senhor. Mas nós conhecemos a história e fala que Acã pegou alguns utensílios, ouro, prata, vestes, e colocou debaixo do acampamento, debaixo da casa. Escondeu. E o Senhor diz: vocês perderam para Ai, porque vocês não obedeceram. Acã não obedeceu. Porque anatema é a palavra, é o outro lado da moeda. Porque a bênção de Deus na mão de umas pessoas é bênção, nas mãos de outra pessoa é maldição. O dízimo é anatema. O dízimo é bênção do jeito certo e na hora certa entregue a Deus. Mas o dízimo na mão da pessoa errada é anatema. Ou seja, é algo sagrado, mas na mão da pessoa errada. Acã pega aquelas coisas, coloca debaixo do acampamento, e eles vão para a guerra e perdem a guerra. Deus revela: há um anatema. Aquilo que é meu não foi entregue. Aquilo que é meu não foi entregue, e por causa disso não tem vitória. Se não obedecermos ao Senhor, não tem vitória. O Senhor revela, e você sabe o fim de Acã e a sua casa. Eles foram apedrejados. E aí eles são santificados. Eles voltam a se santificar, porque a palavra diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Se não tiver santificação, não tem vitória.
Se tivermos com algo que é do Senhor em nossas mãos, em nossa casa, é anatema e não terá vitória. Não se engane, irmão. Não se engane. O povo é santificado. E eles voltam à guerra. E eles vencem. Vencer o maior inimigo e em seguida vencer o menor inimigo. Do maior ao menor, o Senhor te dará vitória. Seja um grande inimigo ou um pequeno inimigo, todos serão exterminados. Nenhum inimigo te resistirá. Você vai vencer esse ano. Nenhum inimigo pode te parar. Só você pode parar. Só Acã pode parar Acã. Só Acã, que estava com o anatema, pôde ser parado. Ele vence Jericó, vence a cidade de Ai. Aí acontece algo importante, e aqui entramos na mensagem. Os gibeonitas, Gibeão, os gibeonitas, um povo manda representantes para falar com Josué. Eles chegam diante de Josué, e eles mostram pães duros, embolorados, as vestes gastas, sandálias gastas. E eles chegam para Josué e dizem: Josué, nós viemos de muito longe, nós não somos daqui, nós somos de um lugar muito longe, e nós ouvimos a sua fama, e viemos fazer uma aliança contigo. Olha, está vendo esses pães? Quando nós saímos de casa, esses pães tinham acabado de sair do forno, estavam macios, os pães estavam macios, estavam perfumados, cheirosos, cheirinho de pão. Mas agora, está vendo o pão que nós tiramos do forno? Está duro e embolorado. As sandálias que estamos vestindo, que estão gastas, então nós tínhamos elas como novas. E falaram: nós somos de longe, o nosso pão está duro e embolorado, e as nossas vestes e as nossas sandálias estão gastas. Nós não somos daqui, nós somos de longe. E queremos fazer uma aliança com o Senhor que salva. Josué faz uma aliança com eles. Josué faz uma aliança, e você precisa entender que toda vez que no Antigo Testamento está falando que fizeram um juramento, que fizeram uma aliança, teve o sacrifício de um animal. Porque empenhar a palavra, fazer um juramento, fazer um pacto, uma aliança é algo muito sério. E só era feito com um derramamento de sangue. Então, os dois empenham a palavra. Os dois empenham a palavra, fazem um juramento, sacrificam um animal, comem, bebem e fazem uma aliança. Josué chega a dizer: olha, vamos fazer uma aliança. E eu entrego a minha vida por vocês. Tudo a ver com salvação. Tudo a ver com o Senhor que salva. Mas fizeram isso. Teve sacrifício, teve banquete, teve festa. Como qualquer aliança, dois se tornam um. E a festa, a celebração. Mas passou o primeiro dia, o segundo, no terceiro dia, os hebreus descobriram que eles não eram de longe, mas que eles eram daquele lugar ali, daquela região. E que eles mentiram. E que eles se fizeram de coitados. E que eles se fizeram de pobres. Eles mentiram: nós somos de longe. O nosso pão está duro e embolorado. As nossas vestes, as nossas sandálias estão gastas. E o povo hebreu descobriu que isso era mentira. E levaram até Josué. E Josué diz: fizemos um juramento. E vocês mentiram nesse juramento. Sabe, eu não sei, mas parece o nosso juramento. Parece o nosso juramento. Parece a nossa aliança.
Josué diz: nós fizemos uma aliança e você mentiu, mas eu sou um homem de palavra, eu sou um homem de aliança, eu sou um homem de pacto, eu serei fiel à minha palavra. Porque todos daquela região deveriam ser destruídos. Deus tinha dado a ordem. Mas agora Josué fez uma aliança com eles. E Josué diz: eu empenhei a minha palavra. E a minha palavra é sim, sim, não, não. E eu empenhei a minha palavra. E eu sou fiel à minha palavra. E eu não volto atrás na minha palavra. Eu vou manter a minha palavra e o acordo, o pacto. Mas tem uma condição. Pergunta qual, pastor? Primeiro, você precisa entender que esse povo, que veio de longe, que estava cansado, que mentiu, também somos nós. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós estamos cansados, arrebentados, mentimos até, né? Sabe aquelas meias verdades, aquelas mentiras? Sabe aquele jeitinho brasileiro? A gente vem na frente: Senhor, eu não tenho nada, aceita a minha vida. Senhor, eu estou tão pobre, coitado, miserável. Senhor, olha para mim, Senhor, olha como eu sou. Aceita a minha vida, vamos fazer uma aliança. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Esse povo gibeonita, eles são uma sombra de quem nós somos hoje. Um povo que não era, um povo que não tinha aliança com o Senhor, um povo que seria destruído por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da prostituição. Nós somos esses gibeonitas, mentirosos, trapaceiros, damos um jeitinho em tudo, mostramos as falsas provas, mas queremos uma aliança com o Senhor que salva. Nós somos esse povo gibeonita. E nós temos agora uma aliança com a salvação, com o Senhor que salva. E sabe qual é a questão? É que Ele é Deus, Ele é Rei e Ele é fiel à sua palavra. Nós não éramos, mas o Senhor fez uma aliança conosco. Nós fizemos uma aliança com o Senhor. Nós não éramos povo eleito, sacerdotes reais. Nós não éramos um povo santo, um povo eleito, sacerdotes reais. Mas nós buscamos o Salvador e fizemos uma aliança com Ele. E Ele fez uma aliança conosco. E Ele é fiel na sua palavra. Ele não vai voltar atrás. Nós éramos para sermos destruídos no meio desse povo idólatra. Mas Ele diz: eu vou manter a minha palavra. Eu sou fiel. Vocês não serão destruídos. Viverão no nosso meio e serão abençoados. Mas Ele diz: olha, nós fizemos esse acordo e você mentiu. E por causa dessa mentira, eu vou aumentar uma cláusula no contrato. E a partir de agora, porque vocês mentiram, vocês não vão ficar no nosso meio sem fazer nada, como um povo errante, vagabundo e fugitivo. Vocês vão ficar no nosso meio e vocês vão ter que fazer duas coisas. Pergunta o que, pastor? Rachar lenha e carregar água. Os gibeonitas fizeram uma aliança com eles. E eles mentiram nessa aliança. E houve um acréscimo de cláusula. Josué disse: eu vou manter a minha palavra, mas vocês precisam, para que eu mantenha a minha palavra, fazer essas duas coisas: rachar lenha e carregar água. Pergunta: para quê, pastor? Eles que não eram, que seriam destruídos, agora possuem uma aliança e fazem parte do povo de Deus, e vão viver a bênção de Deus, e vão ter que trabalhar na casa do Senhor, rachando lenha para o altar, carregando água para a purificação. Um povo que mentiu, que fez aliança, que seria destruído, que não era e se tornou por causa de uma aliança que fez com o Senhor que salva, não pode ficar parado como errante e vagabundo nessa terra. Josué disse, o Senhor salva disse: vocês vão rachar lenha e vocês vão carregar água. Essa era a função dos gibeonitas.
Essa é a nossa função hoje na casa do Senhor. É isso que nós precisamos fazer aqui e agora. É isso que nós precisamos fazer. Manter o fogo do altar aceso. Manter o sacrifício queimando. O altar aceso, o sacrifício queimando e o incenso subindo como um cheiro suave. O sacrifício, a gordura subindo como um cheiro suave. Rachar a lenha fala de manter o altar, de fazer sacrifícios, de manter o fogo aceso. E nós temos que carregar água. Água para a bacia, água para a purificação, para lavar as mãos, lavar os pés, água para o batismo. E você sabe que água na palavra significa palavra. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro diz: o meu não. Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, não tem herança. Pedro diz: lava a cabeça, lava os braços, as mãos, lava tudo, Senhor. Jesus diz: não é preciso, você já foi limpo pela palavra, você já foi lavado, já foi limpo pela palavra. Água é símbolo de palavra, porque a palavra de Deus é água que nos limpa e que nos purifica. Nós temos que manter o fogo do altar aceso, e nós temos que carregar a palavra, e temos que lavar, temos que limpar, temos que purificar. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Tire tudo de errado da sua casa. Tire tudo que é pecado. O que não edifica a sua vida e a sua casa, tira, joga fora. Desconecta essas coisas das redes sociais aí que está destruindo a sua vida. Tudo que não edifica a sua vida e a sua casa, coloca fora. Coloca fora. E aquilo que é do Senhor, que está na sua casa, traga para a casa do Senhor. Não fique com anatema na tua casa. E comece a viver a palavra. Comece a receber a palavra. Se limpe com a palavra, se lave com a palavra. Carregue água, carregue água, carregue água por onde você for. Limpe, limpe aonde você estiver. Lave as pessoas, lave os lugares. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Não aceita ninguém falando coisas fúteis, falando besteira do seu lado. As pessoas têm que saber que quando você chega, as piadinhas acabam. Essas musiquinhas, essas piadinhas, essas conversas que não edificam, acabam quando você chega, porque você mantém o fogo aceso, e aonde você vai, você carrega água, você carrega a palavra do Senhor. Tira toda a imundície da tua casa, da tua vida. Tire o anatema da tua casa e comece a carregar água, porque é isso que o Senhor quer. Quando eles fazem essa aliança, a palavra diz que 5 grandes reis daquela região se uniram. Pergunta: para quê, pastor? Não é para destruir Josué. 5 reis daquela região disseram: os gibeonitas nos deixaram, e agora nós vamos nos unir para destruir eles. Quando você faz uma aliança com o Senhor, os inimigos se levantam. Vou repetir: quando você faz uma aliança com o Senhor que salva, o inimigo se levanta contra você e o seu povo. 5 grandes reis se levantam e dizem: vamos destruir os gibeonitas, porque ele era um dos nossos. Ele era um idólatra, um prostituto. Mas agora ele fez uma aliança com o Senhor que salva. Vamos nos levantar, vamos nos unir e vamos destruí-los. Josué está indo por um caminho, e ele vai entrar em guerra, ele está em guerra, avançando e conquistando o território, porque é isso que acontece no livro de Josué. Ele vai conquistando o território. É isso que acontece no livro de Apocalipse. O reino do Senhor será estabelecido sobre toda a terra. Josué vai avançando e conquistando o território. Em Apocalipse, Jesus irá conquistar toda a terra e reinar sobre toda a terra. Josué está avançando, entrando em guerra, e aí ele recebe mensagem, e a mensagem é: os 5 reis
Os 5 reis se uniram e estão indo marchar contra os gibeonitas. Contra aquele povo que tem uma aliança com você e que você disse, darei a minha vida por eles. Quando ele recebe aquela notícia, mensageiros foram enviados. Uma carta foi enviada. Quando Josué recebe um WhatsApp, ele olha lá e diz, 5 reis se uniram e estão marchando contra os gibeonitas e vão destruí-los. Ele fala, eu tenho uma aliança com eles. Eles estão mantendo a parte deles. Eles estão rachando lenha e eles estão carregando água. E eu também estou mantendo a minha palavra. Há uma aliança, há um acordo. Eles fazem a parte dele, eu faço a minha. Os 5 reis se uniram e estão marchando contra os gibeonitas. Ele estava marchando há dias. Ele estava em guerra. Quando ele recebe essa notícia, diz que ele junta os melhores guerreiros. E aí, ele passa a noite toda marchando e ele volta marchando com os melhores. E ele chega no local que a guerra vai acontecer, em que os 5 reis estão marchando para destruir os gibeonitas. Ele estava marchando, ele estava em guerra, ele estava cansado, era final do dia, ele recebe a mensagem, ele volta e a noite toda marchando, e ele não pode demorar, porque se ele demorar, os 5 reis matam os gibeonitas. Ele chega no local da guerra, ele está cansado. Os seus valentes são os melhores guerreiros, mas estão cansados, estão fadigados. Depois de muita marcha, depois de uma noite marchando, eles chegam antes da guerra começar, antes dos gibeonitas serem atacados. Eles chegam na hora certa, mas eles estão cansados. E a guerra começa, 5 reis contra Josué. E quando a guerra começa, tem sinais do céu, porque a tua guerra não é tua. Essa guerra é do Senhor. A palavra diz que o Senhor, que Deus dos céus, lançou pedras sobre o inimigo. E a palavra diz que morreu mais inimigos com as pedras que vieram do céu do que pela espada de Josué e os seus guerreiros. Você vai lutar, mesmo cansado, mas saiba que essa luta não é sua, que essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. Você luta na terra e o Senhor luta dos céus. Você luta com a espada e o Senhor derruba pedras e o Senhor lança pedras. Você vai derrubar muitos inimigos, mas serão mais os inimigos que o Senhor vai colocar por terra a teu favor. Você vai derrubar inimigos pela espada, mas o Senhor vai derrubar com pedras. E foi maior o número de inimigos que morreram por causa das pedras do que pela espada. Isso significa que você vai ter vitória, mas o Senhor também te dará vitória. Você vai alcançar vitórias, você vai alcançar bênçãos, mas serão muito mais as vitórias e as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre você. O Senhor vai te dar muitas vitórias e muitas bênçãos esse ano. Mas, em meio a isso, Deus lança as pedras, e Josué entende. Como um grande guerreiro, ele analisa. Nós estamos vencendo com a espada, e o Senhor está lançando as pedras. Mas se o dia acabar, se a noite chegar, iremos perder essa batalha. Mesmo eles lutando com a espada, e o Senhor lançando pedras, Josué para e pensa e diz: se a noite chegar, nós vamos perder, porque são 5 reis contra nós. A nosso favor está o rei dos reis, mas são 5 reis contra nós. É a nossa espada e as pedras contra eles. E se a noite chegar, nós iremos perder. E a palavra diz que Josué, diante dos olhos de todos, estendeu as suas mãos, levantou, se colocou de pé, se levantou, estendeu as suas mãos e disse: sol, detenha-se, lua, detenha-se. E nós sabemos, por
todas as culturas mais antigas que existem na Terra, desde as culturas da cultura mexicana, culturas asiáticas, como a chinesa, falam, e os seus calendários mostram que houve um dia que a Terra parou. Desde as culturas mais antigas da América, do México, e das culturas asiáticas, do outro lado do mundo, na China, falam sobre um dia que a Terra parou, e que foi o dia mais longo da história. E você sabe que a ciência prova isso. Só que a ciência diz algo muito interessante. A ciência diz, não é o Sol que parou, não é a Lua que parou. Ele orou e falou, detenha-se Sol e detenha-se Lua. Essa foi a oração dele. Sabe, eu posso dizer assim, eu acho que ele orou errado. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que o Senhor fala no meu coração? Ainda que você não saiba orar, eu ouço a sua oração. Ainda que você não saiba orar, ainda que você não saiba se expressar, ainda que você não saiba pedir, o texto diz ali, que dia igual àquele nunca houve e nunca mais haverá. Um dia em que Deus obedeceu um homem. Um dia que Deus obedeceu um homem. Mas ele pediu, detenha-se Sol, detenha-se Lua. E a ciência diz, não é o Sol que está em movimento, não é o Sol que tem que parar, não é a Lua que está em movimento, não é a Lua que tem que parar, foi a Terra que parou, foi a Terra que parou. Eu falo ainda que Josué tivesse orado errado, ou ainda que ele orou errado, Deus ouviu e Deus entendeu o propósito do coração e respondeu, e houve vitória. Não fica com isso na sua cabeça não, irmão. Eu não sei quem colocou, mas saiba que Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração, e Ele atende a sua oração. Pastor, eu não sei orar, mas ora. Pastor, eu não sei falar, eu não sei me expressar, mas ora, mas fala, pede ao Senhor, porque Ele entende o intuito do seu coração, e Ele vai atender. Ele vai se colocar como um servo. Ele vai se colocar como um servo, e Ele vai te abençoar, Ele vai te servir. Dia como esse nunca houve e nunca haverá, um dia em que o Senhor obedeceu um homem. A sua oração faz Deus te servir. Jesus veio para servir. Agora, eu não acho que ele orou errado. Tudo bem, ele pode ter orado errado, mas eu não acho que ele orou errado. Porque quando ele fala sol e ele fala lua, o sol e a lua são símbolos. O sol é o símbolo da justiça de Deus. Deus é o sol da justiça. E a lua é símbolo da igreja. Ele pediu para que Deus parasse tudo e entrasse nessa guerra. Ele pediu para que a lua parasse tudo, o povo, a igreja de Cristo parasse tudo e entrasse nessa guerra. Que o sol e a lua fizessem alguma coisa. Mas se você achar que é errado, não tem problema não. Pastora, a ciência fala que está errado. Amém, está errado. Mas até a oração errada, Deus responde. Agora eu não acho que ele errou. Eu acho que é uma oração profética, simbólica. Que fala sobre o sol e a lua. Que fala sobre o Deus, o sol da justiça, e a lua, a igreja de Cristo. Amém? Ele faz isso. E aí, o dia se estende e eles vencem a batalha. Lembra os 5 reis? Eles são capturados e levados até Josué. Josué diz: coloque eles no chão. E disse: todos se aproximem. E agora vocês coloquem os seus pés sobre o pescoço, sobre a cabeça deles. Tudo a ver com Romanos. Tudo a ver com Romanos. E eu esmagarei a Satanás debaixo dos vossos pés. Um povo que era pequeno,
Um povo que não era, mas fez uma aliança. Que nunca tinha sido honrado por nenhum dos 5 reis. Mas agora, Josué, o Senhor salva, diz: coloque o inimigo no chão e vocês coloquem os pés sobre eles, porque eu irei cumprir a minha palavra. E em breve, o inimigo será esmagado debaixo dos seus pés. Eles colocam os pés, esmagam o inimigo, e os 5 reis são pendurados no madeiro. Quando os inimigos são pendurados no madeiro, e aí o sol volta o seu percurso normal. Volta para o seu lugar. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus porque Deus está no controle de todas as coisas? Porque Deus vai dar vitória? Porque Deus ouve a sua oração? Josué, ele pediu algo muito estranho: que o sol e a lua parassem. Sabe por quê? Sabe por que ele orou pedindo para que o sol e a lua parassem? Para que ele pudesse manter a sua palavra. Nada pode me impedir de manter a minha palavra, porque eu sou o Senhor que salva, e eu vou salvar esse povo. O inimigo não vai nos vencer. Ele faz a oração mais louca que tem para cumprir uma palavra. O que você está pedindo para Deus? Por que você está pedindo isso para Deus? Você pediu algo para Deus. O que foi mesmo que você pediu? Por que você pediu isso? A palavra fala de um rei, no livro de Reis, que ele estava doente. E Deus usa o profeta e diz: vai lá e fale com o rei, e diga para o rei preparar a sua casa, porque essa enfermidade é para a morte, ele vai morrer. Eu vou recolher ele. O profeta se levanta, vai ao palácio, se encontra com o rei e diz: assim diz o Senhor, prepara a tua casa, porque você vai morrer. O profeta dá a palavra, vira as costas e vai embora. O rei vira para a parede, chora, lamenta, clama ao Senhor e diz: Senhor, se lembra do que eu fiz. Se lembra, Senhor, do que eu fiz. Se lembra, Senhor, do que eu fiz na tua casa. Se lembra, Senhor, do altar. Se lembra das fontes de água da vida. O Senhor ouviu a oração dele, porque o nosso Deus tem ouvidos e ouve. Ele ora e diz: faz justiça, porque eu tenho crédito. Não tem nada errado. Eu não tenho nada que é anatema. Eu sou fiel. O que é meu, o que é seu. O Senhor sabe, eu tenho crédito com o Senhor. Ele chora, ele clama, o Senhor ouve e o Senhor responde. O profeta está saindo, o Senhor fala de novo com ele e diz: volte à presença do rei e diga ao rei que eu vou curar a enfermidade da morte. Em 3 dias ele será curado. O profeta volta e diz: assim diz o Senhor, essa enfermidade que era para a morte, o Senhor te cura, e em 3 dias você subirá à casa do Senhor para adorá-lo. E o profeta diz: vamos ver um sinal. Vamos ver um sinal. E o rei pede um sinal, e o sinal que o rei pede ao profeta é, porque ele teria a possibilidade. Josué fez o sol parar. Isso eu já vi. Isso já aconteceu. Eu não vou ser o primeiro a fazer isso. Josué já fez. Então eu não vou pedir para o sol parar. E também o sol acelerar, isso é normal. Todo dia o sol nasce e ele se põe. Então, o sol parar não é novidade para mim. O sol acelerar é o percurso normal.
Então ele pede para o profeta que o sol volte atrás 10 graus. O profeta diz: assim é então, o sol vai voltar 10 graus. Eu não sei se você percebeu, mas o Senhor falou para ele fazer algo. Perguntar o que, pastor? Arrumar a sua casa. Arrume a sua casa, porque essa doença é para a morte. O Senhor diz: não vai morrer mais. Mas o Senhor não disse: não se preocupa mais com a sua casa, não. Deus tinha dado uma ordem, e muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem, e nós não atentamos. Muitas vezes não somos fiéis, muitas vezes não atentamos para aquilo que o Senhor disse. O Senhor disse: arruma a sua casa, porque você vai morrer. Quando o profeta volta, o profeta não fala nada sobre a casa. A palavra está em vigor: arrume a sua casa. Mas agora o profeta diz: não vai morrer mais, e eu vou acrescentar 15 anos de vida. Eu não sei se você percebeu o que ele pediu. Ele não queria que o sol parasse e nem que o sol adiantasse. Ele queria que o sol voltasse. Só que havia um problema na casa dele. Ele tinha que arrumar a casa dele. A casa dele estava bagunçada. O Senhor cura, dá 15 anos de vida, e ele não arruma a sua casa. Eu não sei se você entendeu, mas o sinal que ele está pedindo é assim: olha, eu quero que o sol e a lua girem em torno de mim. Eu sou o rei, eu sou o astro-rei aqui, eu tenho o rei na barriga, eu sou o mais importante, eu não posso morrer, e o que eu pedir Deus vai fazer, porque eu tenho crédito. Eu quero que o universo pare e volte, eu quero que tudo gire em torno de mim. Um rei orgulhoso, soberbo, que não cuidava da sua casa, que não pensava nos seus filhos, que não pensava na próxima geração. Mas ele orou e o Senhor ouviu. Ele não pediu para os filhos, ele pediu para ele. Ele pediu e o Senhor deu. Ele arrumou a casa? Não arrumou a casa. Um rei vaidoso, orgulhoso e soberbo. Um rei que mantinha o fogo aceso, mas vaidoso. Um rei. E o capítulo da sua história termina dizendo que ele fez um grande canaduto, e ele transportou água, e trouxe água de longe para Jerusalém. Um rei que mantinha o altar aceso. Um rei que transportava água, mas o fogo não consumia a vaidade, e a água não lavava a vaidade, o orgulho e a soberba. Hoje, ainda conversando com uma pessoa, ele falou assim: pastor, o problema é que muitas vezes a gente nem percebe que a gente é vaidoso. Aí eu falei: é por isso que eu sempre parto do pressuposto que eu sou vaidoso. Quando eu voltei para a igreja, eu fiz 3 anos, diariamente, constantemente, orações: Senhor, lava o meu coração, tira todo o orgulho, toda a vaidade. E é uma oração que de tempos em tempos eu faço e intensifico: Senhor, tira todo o orgulho e toda a vaidade do meu coração. Porque ninguém se acha orgulhoso e vaidoso. A gente se acha um bom líder, a gente se acha um bom cristão. Tem fogo no altar, pastor. Tem água sendo levada, pastor. Mas será que o fogo está queimando? Será que a água está lavando? Porque o rei recebe mais 15 anos, ele foi curado. Depois de 3 dias ele sobe ao templo para adorar o Senhor. Ele faz o sacrifício. Ele recebe 15 anos. E passados uns dias, também veio um povo de longe, de muito longe. E chegaram a esse rei. E se encontraram com esse rei. E quando chegaram a esse rei, e conversaram com esse rei, e disseram: nós viemos de muito longe. E o rei os recebe como amigos, como íntimos.
E o rei, ai, que legal que vocês vieram de longe, fiquem aqui, pousem aqui. E ele leva aqueles estrangeiros, olha, aqui é o meu palácio, aqui é a sala das armas, olha como eu sou poderoso, aqui é a sala do tesouro, as riquezas, as minhas riquezas. E ele leva aqueles estrangeiros que vieram de longe, e ele mostra todos os seus troféus, toda a sua glória, as suas armas, as suas riquezas. Aqueles estrangeiros que vieram de longe, foram embora. E aí Deus manda o profeta de novo, pela terceira vez. O profeta entra na presença do rei e diz: quem eram eles? De onde vieram? O que você mostrou para eles? Aí o rei diz: eles vieram de longe, são meus amigos. E o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. O profeta diz: você mostrou a casa do tesouro? Sim, eu mostrei tudo. O profeta diz: por causa disso, eles voltarão, destruirão a cidade e levarão todas as riquezas. Os seus filhos serão levados escravos por causa disso. Por causa disso o quê, pastor? Por causa disso o quê? Qual foi o erro dele? Ter mostrado tudo? Ter mostrado a casa do tesouro? O erro dele foi ter sido vaidoso, mostrar as suas vitórias, mostrar as suas glórias. Em nenhum momento ele falou: essa terra é do Senhor, nós somos um povo eleito, sacerdotes reais, um povo santo. Você precisa conhecer o nosso Deus, que é Senhor que salva. Foi o nosso Deus que nos deu vitória, foi o nosso Deus que nos colocou aqui, foi o nosso Deus que nos abençoou. Ele mostrou tudo, menos o Deus que salva. O profeta vem e diz: quem eram eles? De onde eles vieram? E o que você mostrou para eles? E aí entramos na segunda pergunta, porque a primeira é: o que você pediu para Deus? E a segunda é: o que as pessoas estão vendo? Elas estão vendo as suas vitórias, ou elas estão vendo o Senhor que salva? Elas estão vendo um povo que era para ser destruído e um povo que agora tem aliança? Elas estão vendo um povo que não é errante, vagabundo, fugitivo, mas um povo trabalhador, um povo que mantém o fogo aceso, um povo que carrega água? O que você pediu para Deus? E o que as pessoas estão vendo? Josué, o Senhor salva. Você conhece esse Senhor que salva? Então apresente ele para os seus amigos. Faça o altar queimar e carregue água, carregue palavra. Tenha uma vida de sacrifícios e carregue água, leve a palavra. Os gibeonitas no meio de Israel lá, eles eram menosprezados. Nós somos menosprezados hoje. Você está querendo honra, mas nós não éramos e agora somos. Nós não tínhamos e agora temos. Mas o que você tem pedido? Para que você tem pedido? Para que a sua casa seja abençoada? Para que a sua casa seja organizada? Para que você tem pedido ao Senhor? O que você pediu? Para quê? Para abençoar os filhos dos seus filhos? Ou você tem pedido por vaidade? Tudo tem que girar em torno de você. Você não pensa em você, não pensa na sua família. Você não pensa nos filhos. Você nunca pergunta: ô filho, como é que você está? Filho, o que você está sentindo? Só fala de conta, só fala de trabalho, só fala em dinheiro, só pensa em dinheiro. O que você pediu mesmo para Deus? Por quê? E o que os outros estão vendo? Um Deus que salva na sua vida? Ou estão vendo a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba? Estão vendo o anatema nas nossas mãos? O que as pessoas estão vendo? O profeta diz: porque você mostrou tudo, eles vão voltar, a cidade vai ser invadida, destruída, todo o tesouro será levado e os seus filhos se tornarão cativos. Demorou mais de 200 anos. Daniel é um dos que foi para a Babilônia.
porque eles eram da Babilônia. Mas o profeta diz isso para ele, sabe o que ele diz? Mas quando é que isso vai acontecer? Quando é que o inimigo vai vir? Será nos meus dias? Vai ser agora? Aí o profeta diz, não, nos seus dias, os seus dias serão de paz. Isso vai acontecer no dia dos seus filhos. Aí o rei diz, ufa, ainda bem, pensei que ia acontecer agora comigo. Então eu vou ter paz. Eu vou terminar a minha vida rico. É os meus filhos que vão se arrebentar. Ah, então tá bom. Será que nós estamos pensando no país? Será que nós estamos pensando na nossa família, na nossa nação? Ou será que vamos vender voto por uma cesta básica? Ou será que vamos entrar em joguinhos políticos? Ou estamos pensando na nossa nação? Estamos pensando em nossa família, em nosso povo? Será que nós estamos pensando em todo mundo ou só em nós? Sabe, o sábio Salomão, ele diz, debaixo do sol só tem vaidade. E algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não sou vaidoso. Eu não sou vaidoso. Eu não sou não, pastor. Vaidoso eu não. Imagina, pastor, eu sou tão simples, eu sou tão coitadinho, olha meu pão embolorado, pastor. Olha as minhas sandálias, eu sou um pobre coitado, pastor. Nós já fizemos uma aliança com o Senhor, já recebemos o Senhor. Nós não somos mais um povo qualquer, nós não somos mais um povo mentiroso, nós não somos mais um povo que trapaceia, não somos um povo que dá um jeitinho, nós temos palavra, palavra se ensinam não. E nós temos que pensar nos nossos filhos. Sabe por que eu sou dizimista? Porque a palavra diz que quando eu dizimo, quando eu sou dizimista, eu abençoo 4 gerações. O filho do meu filho receberá a bênção do Senhor. Pastor, eu não acredito nisso. Adão pecou e todos pecaram. Sabe por quê? Porque você estava nos lombos do primeiro Adão. Porque Adão pecou, todos foram amaldiçoados. Você tem alguma dúvida disso? Quando morremos e nascemos de novo em Cristo Jesus, porque eu saí do primeiro Adão, morri para o primeiro Adão e nasci para o último Adão, Jesus Cristo. Eu estava nos lombos de Cristo. E as bênçãos de Cristo vêm até mim. Então, se você não acredita na maldição do primeiro Adão, e se você não acredita na bênção do último Adão, dificilmente você vai acreditar sobre o dízimo. Porque o sangue de Cristo é para salvação. E os princípios de sabedoria e prosperidade são para a vida financeira. Uma coisa não tem a ver com a outra. O sangue de Jesus é para te salvar, não é para te prosperar. O sangue de Jesus nos salva, mas é a sabedoria de Deus que nos prospera. E não tem sabedoria maior do que você ser um dizimista, e a palavra diz que Abraão entregou o dízimo, e que por causa disso, Levi, o filho do seu filho, 4 gerações à frente, ele ainda nem tinha filhos, mas, porque ele foi dizimista, diz que 4 gerações foram abençoadas. A palavra diz que quando fechamos um ciclo de 4 gerações dizimistas, a bênção do Senhor alcança 1000 gerações. É o que acontece com Davi. Por amor a Davi, eu te abençoarei. Mas está faltando fogo no altar. Está faltando sacrifício. Nós precisamos cumprir a nossa parte do acordo, para que Josué cumpra o dele. Ele vai manter a sua palavra. Ele nos livra e nos guarda de todo mal. O inimigo não irá nos vencer. Mas nós temos que cumprir a nossa. Você está aqui para servir. Você está aqui para servir. Rachar madeira. Rachar madeira, fogo no altar. Um povo fogo, que queima fogo, que tem fogo, que tem sacrifício. E um povo que carrega água. Tem muita gente seca, mesquinha, miserável. Não, pastor, não consegue nem fazer uma oração, não consegue nem se levantar contra o inimigo, nunca tem uma palavra para abençoar ninguém, porque não tem água, porque não tem vida, porque não tem palavra. E vem falar para mim que está carregando água.
As pessoas sentam do seu lado, falam todo tipo de porcaria. E você está lá à vontade, assentado na roda dos escarnecedores. Está tendo fogo? Você está cortando lenha? Você está carregando água? As pessoas estão secas, estão sedentas. E nós temos que levar água, temos que levar vida, temos que levar a palavra de Deus. O Brasil não tem mais jeito. Você vai dizer, tem sim. A coisa está terrível. Jesus resolve. Busca a Deus. Olha para mim. Olha tudo que eu tenho. Tudo isso foi o Senhor que fez na minha vida. Mas nós somos tão orgulhosos, um povo tão soberbo. Um povo que dá a palavra e não cumpre. Sabe, o Salomão disse, debaixo do sol só tem vaidade. E a vaidade precede a ruína. E eu quero terminar te perguntando, como é que está o seu altar? Está queimando, tem fogo para servir, adorar ao Senhor e salvar vidas? Como é que está o vaso aí? Você está carregando água? Em todo lugar que você vai, você derrama água? Você derrama água, você dá palavra de vida, você fala do Senhor? Como é que está a sua lenha e o seu vaso? Se coloque de pé. O Senhor